A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal das Semeadores da Igreja Os Semeadores e quem vos fala é o pastor Daniel Deusdedit. Aproveite aí que você está nesse canal e já se inscreva nele. Também clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like. Nós veremos hoje o capítulo de número 3 do segundo livro de Coríntios, ao qual nós pedimos que você faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. A nova aliança e os crentes como cartas vivas de Deus. Ressaltamos que 2 Coríntios foi escrito para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo Jesus. Neste capítulo, no presente capítulo de número 3, ele começa de forma espetacular, comparando os crentes a cartas vivas de Deus para os homens. Nós somos essas cartas vivas, não escritas com tinta e papel, ou em tábuas e pedras, mas com carne e com sangue. Lembro-me de um testemunho de um amado pastor na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, que tinha sido intimado pelos demais pastores a apresentar seu relatório do ano que estava se findando, e ele não tinha feito nenhum documento. Os seus colegas todos se levantavam e apresentavam seus enormes relatórios, até que chegou a sua vez. Ele subiu ao púlpito e, sem relatos, sem relatório, começou a pedir que ficassem de pé tais e tais pessoas. E sobre cada uma foi apresentando algo espetacular que tinha feito. No final disse ao pastor presidente: "Eis aí estão os meus relatórios, todos eles em forma de cartas vivas." Depois, Paulo vai falar, depois desse assunto das cartas vivas, Paulo vai falar da nova aliança, que é muito superior à antiga, pois nela a glória de Deus está no Espírito e naquela no que se desvanece. No entanto, somente há um jeito de perceber isso, retirando-se o véu da aliança, da antiga aliança, por meio somente da fé em Cristo Jesus. Todos os que derem ouvidos a Deus terão seus véus retirados, mas os que resistirem ou rejeitarem por causa de suas péssimas escolhas e também por causa do seu orgulho, permanecerão com esse véu eternamente. Não ouça você os espíritos, mas ouça o Espírito Santo, ele que te levará a toda a verdade. Então, nós estamos na segunda parte da nossa divisão proposta, que é a explicação sobre o ministério de Paulo. Ele começou a explicar no primeiro capítulo, no verso 3, e vai até o capítulo 7, no verso de número 16. Nós já explicamos que, como os coríntios haviam interpretado mal as ações e motivações de Paulo, ele começou a carta com uma explicação de algumas coisas que haviam acontecido desde que os havia visto pela última vez, especialmente as maravilhas do seu ministério na nova aliança. Nós estamos na seção E, a maravilha do ministério da nova aliança. Começou lá no capítulo 2, verso 14, vai até o 7, verso 4. Assim estamos vendo a grandeza do ministério apostólico, enquanto descreve a sua ansiedade com relação à igreja de Corinto e o seu desapontamento por não ter encontrado Tito em Troade. Paulo se aprofundou numa longa reflexão sobre a natureza do seu ministério. E o assunto que ele trata aqui, agora, é a carta viva, que são os 3 primeiros versículos. Os inimigos de Paulo usavam cartas de recomendação para apoiar a própria causa. Paulo reagiu referindo-se aos próprios coríntios como sendo a sua carta viva de recomendação. Ambas as perguntas nesse versículo primeiro são retóricas e implicam a resposta não. De modo geral, Paulo não fazia pouco das cartas de recomendação, mas aparentemente seus oponentes haviam apresentado à igreja de Corinto algumas cartas de recomendação fraudulentas. Paulo mostrou que a sua carta era muito superior, porque ele era recomendado pela mudança de vida nos cristãos de Coríntios. Essa afirmação indica que Paulo e seus companheiros de trabalho tinham um grande afeto pela igreja de Corinto. A leitura alternativa seus corações, apesar de apoiada por poucos dos manuscritos antigos, é também possível e faz sentido nesse contexto. Assumindo essa última leitura, Paulo estava alertando os coríntios a reconhecerem que a existência deles como igreja construía uma carta muito mais efetiva de recomendação para ele. Eles demonstravam ser uma carta de Cristo, produzida pelo ministério deles.
A igreja de Corinto era uma obra da graça de Deus, na qual Deus havia maravilhosamente usado Paulo e seus companheiros de trabalho. Essa carta que os coríntios constituíam era superior às cartas escritas dos inimigos de Paulo, porque a obra do Espírito na vida dos coríntios era indubitavelmente verificável. Os resultados observáveis na vida dos coríntios atestaram a validade e superioridade do ministério de Paulo acima dos seus inimigos. Eles, como cartas vivas, não foram escritos em tábuas de pedra, uma referência à lei e aos 10 mandamentos, mas em tábuas de carne. A carta, composta pelas vidas dos coríntios, também demonstravam a validade do ministério de Paulo, uma vez que a sua glória ultrapassava a glória do ministério de Moisés. Moisés havia dado a Israel os 10 mandamentos em tábuas de pedra, e Deus pretendia que essa lei fosse escrita no coração do seu povo. Aliás, ela estava escrita no coração de alguns, conforme também nós podemos ver no Salmo 119, no verso de número 11. Como um todo, entretanto, o povo de Israel rejeitou o testemunho de Deus mediado por Moisés e não amou a lei de Deus e nem guardou no coração. Como resultado, eles foram exilados na Síria e na Babilônia. Mas Jeremias 31, 33, Ezequiel 11, 19, 36, 26 falaram de um dia vindouro, quando Deus restauraria o seu povo do exílio. Nesse dia, todos os povos de Deus obedeceriam a ele em justiça e guardariam a sua lei. Embora essa promessa não será totalmente cumprida até que Jesus volte. Você pode verificar isso no artigo teológico, o Plano das Eras, que está em Hebreus 7. Você adquire aqui pela Bíblia de Estudo de Genebra e você vê esse artigo teológico. Paulo indicou que ela já havia começado a se cumprir mesmo durante o ministério, seu próprio ministério. Por essa razão, o ministério ultrapassava até mesmo o de Moisés. Terceira seção, a nova e excelente aliança. Ocupa aqui, a partir do verso 4 desse capítulo 3, e depois dele ter tratado de que nós somos cartas vivas, e vai até o capítulo 4, no verso 6. Veremos então a nova e gloriosa aliança. Paulo continuou a descrever a natureza do seu ministério, focalizando a glória associada ao seu trabalho. A referência do verso 4 é a confiança de Paulo diante de Deus de que seu ministério era autêntico e de que os coríntios eram a sua carta de recomendação, que provava isso. Entretanto, a confiança de Paulo não vinha dele mesmo, mas por intermédio de Cristo. Essa palavra capazes ou capacidade, NVI, é traduzida como suficiente em 2,16. Palavras gregas semelhantes são usadas para suficiência nesse versículo e habilitou no verso 6. Paulo aqui respondeu à pergunta de 2,16. Quem é suficiente para essas coisas? Antes ele havia desaprovado qualquer dependência da mera habilidade humana. Infelizmente, os inimigos de Paulo valorizavam mais a habilidade mundana do que a competência que vem somente de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, ou seja, toda habilidade e todo poder no ministério vem de Deus. Por isso que ele nos capacitou na nova aliança a sermos ministros. O novo relacionamento legal que Deus estabeleceu com seu povo por meio de Jesus Cristo e por meio da morte de Cristo. Apesar de Deus não ter dado a lei mosaica como um mero conjunto de letras para operarem sem o trabalho interior do Espírito, o legalismo judaico havia reduzido a lei a pouco mais do que um código externo. Como resultado, os legalistas judeus se baseavam nas meras leis escritas, as quais exigiam perfeita obediência, mas não davam poder para obedecer. Também nós temos uma recomendação de outro excelente artigo teológico, Legalismo e Antinomismo, em Romanos 10. Você pode adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra na nossa loja, www.semeadores.com.br. Embora a lei matasse por isso, o Espírito vivificava. A obra do Espírito naqueles que seguem a Cristo não é divorciada dos padrões morais da lei, porque o Espírito Santo escreve a lei de Deus no coração dos homens, instilando amor pelos padrões morais de Deus e poder para obedecer a eles. Nesse versículo, Paulo não estava querendo dizer que não havia vida espiritual durante a antiga aliança, mas simplesmente enfatizando que a lei escrita
que era característica da aliança antiga, não poderá por si só produzir vida no povo de Deus, mas o Espírito Santo, cujo ministério poderoso e doador de vidas caracteriza a nova aliança, traz nova vida numa medida muito maior e numa distribuição mais ampla do que a que estava disponível na antiga aliança. A lei que deveria gerar vida, no entanto, foi ministério da morte. A lei era para a vida, Romanos 7, 10 e 11, mas ela se tornou um instrumento de morte para aqueles sem fé, porque a lei os condenava quando eles não obedeciam a ela. Tanto era verdade que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés. Mesmo na antiga aliança, durante o seu ministério a Israel, infiel, Números 32, 13, Moisés tinha a glória radiante de Deus brilhando na sua face. Lembram aí, Êxodo 34, 29 a 35? Se a aliança menos importante era, ainda assim, gloriosa, como não seria de maior glória, então, o ministério do Espírito Santo? No verso 8. Ou seja, não haverá uma manifestação muito mais poderosa da glória de Deus nesses tempos, quando o Espírito está mais presente e é mais poderoso? Um dos ministérios trouxe a condenação, o da lei, e o outro a justiça. Os crentes obtêm a justiça na declaração legal inicial de Deus, que os declara justos, é a justificação. No início da vida cristã, no desenvolvimento dos pensamentos e ações justos, santificação. E finalmente, na nossa futura perfeição, a glorificação. Então, repare aí, justificação, santificação, glorificação. A justificação, quando você aceitou a Cristo, você foi justificado. Agora nós estamos em processo de santificação. A justificação foi completa em si no mesmo instante. A santificação é um processo que vai se desenrolando ao longo dos tempos. A cada dia mais vamos nos conformando à imagem de Cristo. Como Paulo mesmo fala em Gálatas 4,19, como me angustio até que Cristo seja formado em vós. Então nós estamos no processo de santificação. Se eu interrompo esse processo agora, eu sou santificado completamente nele, poderosamente pelo Espírito Santo. Então é um processo que tem início, mas não tem fim durante o tempo em que estamos vivos. Havendo o nosso falecimento, a nossa partida, aí alcançamos a nossa santificação. E finalmente, no futuro, a nossa glorificação, pois o mundo espera com expectativa, aguarda a revelação dos filhos de Deus. São essas as três principais fases da vida de um cristão. A justificação, fomos justificados. A santificação, estamos sendo santificados, é um processo que se conclui na presente era. E a glorificação, seremos glorificados com Cristo Jesus. Se o que desvanecia trouxe glória, imagem, o que nunca se desvanece? A antiga aliança sempre foi planejada com o objetivo de ser preliminar ao estágio final do plano de Deus. Para os tempos, a era da nova aliança, ela é permanente, ou seja, a nova aliança, ela tem duração eterna. A nova aliança durará para sempre. Então reparem, se o que desvanecia trouxe glória, agora imagine o que nunca se desvanece. Se assim temos tal esperança, obviamente deveremos mostrar muito mais confiança. O esplendor da nova aliança, a qual não falhará ou passará, dava esperança ao povo e aumentava mais ainda a sua ousadia. Nós somos eternos e nós já temos a vida eterna, então é muita ousadia mesmo para anunciar o Evangelho, sofrendo quaisquer consequências, sabendo que Deus está conosco. Paulo absolutamente não se envergonhava de se posicionar diante do mundo inteiro e proclamar esse excelente Evangelho. A referência à ousadia relaciona a discussão dos versos 7 e 11 com a defesa de Paulo do seu apostolado, no capítulo 10, verso 1 e 2. Ele foi ousado, não vacilante, enquanto seus inimigos o acusavam. Nessa epístola, a sua ousadia tomou a forma de uma sinceridade destemida tão evidente que contrastava
com o egoísmo fraudulento dos seus inimigos. Eram diferentes Paulo e os cristãos dos filhos de Israel, que colocavam um véu sobre a face, para não contemplarem o rosto do que se desvanecia. O véu de Moisés não era usado para proteger os israelitas de serem feridos ou amedrontados pelo brilho da sua face. Ele mostrava o seu rosto quando falava com eles. Moisés usava o véu no intervalo de tempo entre os seus encontros com Deus, para fazer com que os israelitas não vissem que a sua glória se desvanecia, ou que era somente temporária. Paulo enfatizou que a glória de Moisés, como um ministro da antiga aliança, era temporária e esvanecente, em contraste com a glória maior da nova aliança. Paulo não se envergonhava de mostrar ao mundo toda a glória do novo ministério, da nova aliança, porque essa glória não se desvanecerá jamais. Assim, o mesmo véu permanece sobre eles. Mesmo hoje, Paulo, diante de muitas pessoas judias, não podem ver que, por mais gloriosa que tivesse sido, a antiga aliança era um precursor temporário da nova. Sobre eles ainda o véu, verso 15, está posto sobre o coração deles. Aqui a metáfora muda de alguma maneira, como é sempre o caso nos escritos de Paulo. O véu não mais cobre a face de Moisés, mas o coração dos israelitas. Mesmo assim, o efeito é o mesmo. Eles não conseguem enxergar a natureza temporária da antiga aliança. O véu permanece somente até a pessoa se converter a Cristo. Aí sim, o véu é retirado, pois o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Versos 16 e 17. Ou seja, liberdade da morte, do pecado e da obediência da lei. Paulo falou sobre a íntima relação entre Cristo e o Espírito Santo. Pela virtude de sua ressurreição e ascensão, Cristo e o Espírito doador da vida estão tão intimamente identificados em função, não em pessoa, que também são idênticos na experiência do crente. 1 Coríntios 15, 45. Desse modo, ao mesmo tempo, Paulo falou sobre o crente sendo habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo e por Cristo. Ao falar sobre esse relacionamento, Paulo não obscureceu a distinção entre as pessoas da Trindade, mas somente indicou que elas cooperam em suas funções. De modo alternativo, esse versículo pode interpretar o significado de Êxodo 34:34, indicando que o Senhor desse versículo é o Espírito Santo, que atuou em Moisés de maneira semelhante à maneira que agora operava naqueles que ministram com base na nova aliança. Uma experiência característica dos crentes da nova aliança é descrita aqui. Diferentemente de Moisés, verso 13, que cobriu seu rosto com um véu a fim de esconder a glória que se desvanecia, Paulo permanecia descoberto diante das pessoas com o rosto desvendado, sabendo que a glória da nova aliança nunca iria diminuir, mas somente aumentar, ainda que ele, na presente fase, pudesse se desvanecer completamente, com o nosso próprio envelhecimento. Do mesmo modo, os crentes agora se mostram desembaraçadamente diante do mundo, refletindo na própria vida a glória de Cristo Jesus. Longe de manifestarem glória temporária, os crentes refletem uma glória sempre crescente à medida que são transformados progressivamente à semelhança de Cristo. As outras aplicações dessa palavra grega, transformação, no Novo Testamento se referem à transfiguração de Cristo e à contínua transformação dos crentes pela renovação de suas mentes. Romanos 12, verso 2. Todos nós contemplamos, verso 18, a glória do Senhor conforme a imagem, como em um espelho, que estamos sendo transformados na sua própria imagem. Uma referência ao crescimento da pessoa ao longo da sua vida, à semelhança de Cristo. Trata-se de um crescimento moral e espiritual que Paulo chamou de a crescente glória. Os crentes estão sendo restaurados numa semelhança cada vez maior à imagem de Deus. Imagem essa que foi desfigurada na queda de Adão. Em Gálatas 4,19, como já citamos aqui, Paulo se angustiava, mesmo até que pudessem os cristãos se transformarem em verdadeiros cristos.
como me angustio até que Cristo seja formado em vós. 2 Coríntios 3, verso 1 diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendarmos-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? E o último versículo, versículo de número 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No futuro, ninguém poderá alegar que fomos privilegiados em relação aos demais, porque conhecemos ao Senhor e nisso prosseguimos. Pois diante de todos, a justiça, o amor e a verdade estão expostos claramente. Mas não podem ver. É necessário abandonar o que se desvanece e seguir o novo. Nesse caso, a novidade é Cristo Jesus. Por isso que ou são as boas novas. O Evangelho é Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. Deus encerrou tudo em Jesus Cristo. Tudo que o homem precisa nessa vida está em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 4, com 18 versículos. Jamais desista. Nossa glória futura é maior que nossos sofrimentos presentes. Glória e sofrimentos. A glória é muito maior. O sofrimento, bem pequenininho, mal dá para ver, se comparado os dois. Por isso que a recomendação é: jamais desista. Você também acessa o nosso conteúdo no www.jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso programa de rádio, radio.semeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Vamos continuar buscando esse Deus abençoador, maravilhoso. Muitas coisas boas estão destinadas a nós, coisas que nem olhos nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no pensamento e no coração e nas intenções de cada um de nós. Isso é o que Deus tem preparado para você. Não perca. A novidade de vida, a boa nova, é Cristo Jesus. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e dê o like aí ajudando. Como dissemos sempre, e vamos continuar dizendo até concluirmos nosso trabalho, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.